Boa tarde. Oi, Mayra. Boa tarde, Du. Boa tarde, Aline. Tudo bem? Tudo Acho que jóia? tá virado o seu celular. Grada? Deixa ele. Aê. Melhor? Isso. Eu vou colocar um apoio aqui, então. Tá. Vou colocar um apoio aqui em pé, fica melhor. Isso, aí dá pra gente se ver. Tá bom? Boa tarde, Simone. Vamos aqui. Doutora Renata. Mamãe. Tá pegando você. Oi, Carol. Ficou bom aqui. Tá bom? Tá bom. Não? Isso aí. Tem? Tudo certo, graças a Deus. Obrigada por aceitar o convite, fiquei muito feliz. Né? A gente está falando aí esses dias sobre todo o processo, desde quando descobri que eu estava com câncer de tireoide, né? Todo o tratamento, a parte da cirurgia, da fono. E aí hoje a gente vai concluir então com o Du, falando um pouquinho sobre a iodoterapia, né? Que eu não sabia da existência, muita gente não conhece, né? E ele é da área, vai contar um pouquinho pra gente. Se apresenta então, Du, fala um pouquinho sobre sua especialidade, quanto tempo você está trabalhando na área. Boa tarde, pessoal. Meu nome é Du Alcei. Sou conhecido como enfermeiro Du, né? E já são 11 anos atuando como enfermeiro no Hospital de Amor de Barretos, na medicina nuclear, né? Que é o setor que eu atuo lá no Hospital de Amor em Barretos. Bastante tempo, Bastante. bastante. Du, fala um pouquinho pra gente então, né? O que é então a iodoterapia? A iodoterapia falando um pouquinho de medicina nuclear, né, só uma pequena introdução, a medicina nuclear, ela é uma especialidade médica, né, como outra qualquer. A diferença é que lá a gente fazemos as famosas cintilografias, né, e algumas terapias, né, dentre elas a iodoterapia, né, que é feita aí com pacientes que têm câncer de tireoide, né. Então, a iodoterapia, ela consiste num tratamento, né, à base de iodo, né, a gente a gente dá o iodo para o paciente, né, e os cânceres de tireoide, eles são chamados de diferenciados, né, que os mais comuns são o folicular e o papilífero, né, e eles também se alimentam do iodo, né, do iodo radioativo, do iodo que contém nos alimentos, né, mas a gente dá o iodo na forma radioativa para os pacientes. Isso é a iodoterapia. Certo, isso mesmo. E tem essa iodoterapia é um comprimido, né? Que a gente Isso bebe, é a forma de um comprimido, uma cápsula ou líquido também, na o forma líquido líquida. também. Não É, tem o meu foi o comprimido. comprimido. Vamos falar um pouquinho sobre o preparo disso tudo, que eu acho que é o mais, né, assustador aí, que a gente sofreu bastante aqui em casa, que é os 30 dias antes, né, do... A dieta, né? Isso, uma dieta É, bem restritiva. a dieta é feita por um mês, né? O paciente tem que ficar um mês sem ingerir qualquer alimento que contenha iodo, né? Então ele não pode comer frutos do mar, ele não pode, a gente pede para as mulheres, né? Isso é difícil para as mulheres, mas não pode pintar as unhas e nem o cabelo.
porque Não pode. isso, porque o esmalte contém iodo, tintura de cabelo Uhum. tem, né? O paciente também tem que tirar o hormônio que ele toma, geralmente a levotiroxina, né? O Puran T4, o Levoide, o Sintroide, são vários aí que o paciente toma, tem que tirar também. E isso é a parte, eu costumo dizer que é a parte pior do preparo, porque a falta do hormônio, o paciente tem muita cãibra, o paciente fica mais deprimido, o paciente fica fraco, né? Quando ele vai caminhar, dá alteração de humor, o paciente tem muitas cãibras, né? Então é difícil. É, e, porque ele tem que ficar totalmente sem iodo Tem, né? no corpo. Bom, só para o pessoal entender aí, né? Quem tira a tireoide, como a tireoide, que é o hormônio que produz, é o hormônio mesmo, né? A glândula que produz o hormônio. Agora eu falei certo. Isso mesmo. A gente precisa tomar esse comprimido, então, né? Esse hormônio todos os dias, né? Como o doutor Sábio falou, tem que ser em jejum para ele poder fazer efeito no organismo. Então, né, nesse preparo para iodoterapia, tem que cortar totalmente, não tomar. Então, o corpo começa a sentir falta, né? Eu, assim, graças a Deus, eu não senti cãibra, eu não senti fraqueza, eu continuei a vida normal. Eu acho que você até comentou comigo, pode ser que a unha fique fraca, né? O cabelo, mas não tive nenhuma alteração, assim, graças a Deus. Foi normal. A única coisa mais chata mesmo foi isso, né? Fiquei sem maquiagem, fiquei sem esmalte, sem pintar cabelo, sem nada dessas coisas, e cuidar da alimentação, que aí deu bastante trabalho para minha mãe, porque ela fazia 2 tipos de comida em casa, a comida para eles e a comida para mim. E aí tem um sal, né, específico. Então, além desse preparo da comida, todas as comidas industrializadas, né, do que tem muito iodo. Então, Exatamente. pode falar um pouquinho. Né? Os embutidos, né? Tudo que é embutido a gente pede também para tirar, né? E tudo que contém o sal normal, porque o Hospital de Amor ele fornece o sal sem iodo, né? Sim. Pelo hospital. Então toda a comida do paciente tem que ser com esse sal, sem iodo. Tem Sim. que tomar cuidado, só um lembrete com o sal do Himalaia. Tem muita gente que acha que ele é bom, né? Mas assim, ele também não contém iodo. E nós precisamos do iodo. Somente no preparo, né? No preparo para fazer a iodoterapia, que o paciente tem que ficar sem o iodo, né? E esse sal que vocês fornecem é um sal totalmente diferente, né? Por que tem que ser esse sal? Qual que é o ponto principal, assim, do iodo no sal? Então, na década de 50, né, há muito tempo atrás, muita gente sofria, porque o sal não era iodado, não continha iodo. Através do Ministério da Saúde, foi implantado o iodo no sal, né? Então, principalmente as pessoas que moravam em regiões longe do mar, né, sofriam bastante, né? O pessoal que morava em Minas, em Goiás, né, sofriam aí com o chamado bócio endêmico, né? Que é aquele bócio inchado, as pessoas tinham o bócio edemaciado pela falta de iodo que não continha no sal, né? Então, de lá para cá, foi visto que era necessário, que as pessoas sofriam sem o iodo. Então, a partir daí da década de 50, foi introduzido o iodo no sal, né? E para fazer iodoterapia, o paciente tem que ficar sem iodo para quando ela vier tomar o iodo aqui no Hospital de Amor, esse iodo possa captar o máximo possível aqui na região da tireoide, para a gente chama de para queimar, né, tudo o restante que ficou, que porventura o cirurgião não conseguiu ressecar totalmente. Sempre ficam os risquinhos aqui na região, porque é uma região muito difícil de se operar, né? O Muito cirurgião delicado, né? deve saber melhor do que eu, é claro. E, então, por que que passam as cordas vocais, né? Então é A gente difícil. falou. Então, assim, o câncer de tireoide, o primeiro passo é a cirurgia, né? Retirada, a tireoidectomia total da tireoide. E depois a iodoterapia, para eliminar tudo que possa ter ficado aí
que o médico não conseguiu tirar, né? Certo. Não é todo mundo que precisa fazer, né, Du? E não responde a quimioterapia, ele não responde à radioterapia, é iodo mesmo. É iodo mesmo. Certo. E Cirurgia to... de iodo. Certo. E todo mundo, não é todo mundo que precisa fazer a iodoterapia, que faz a retirada da glândula. Nem todos, mas a grande maioria, Precisa. a grande maioria, cerca aí, acho que de mais de 90% é necessário. Uhum. Para Quando eu eliminar, para que, evitando aí possíveis metástases, né? Até. voltas, né? Certo. Eu fiz a retirada da glândula e esvaziamento da cervical completa, né? E aí foi para exame, e aí depois na consulta que ia falar se eu precisava da iodoterapia, sim ou não. E aí o doutor falou, realmente é importante, né? A gente vai fazer para, se ficou alguma coisinha, já eliminar. Né? E Exato. aí ele falou sobre a iodoterapia, que depois foi quando eu fui para Barretos, que foi feito lá, que não faz ainda, né, aqui em Jales. Infelizmente, E aí a gente fez esse preparo todo, bem difícil. Minha mãe tinha bastante medo de misturar e confundir, né, e a é importante, comida. é muito E assim, minha pobre, mãe, não né? entendi. É muito importante essa dieta pobre em iodo, né? Os médicos nucleares aqui costumam dizer que é 50% nosso, né? E 50% do paciente em fazer o preparo corretamente. Corretamente, porque se burlar, depois não dá o efeito Tá? esperado, né? Captar o que a gente quer que capite para eliminar tudo que ficou, né? Da cirurgia. Certo, certo, muito bom. O que acontece com o corpo da gente quando a gente ingere, então, o iodo Então, radioativo? a ação é imediata, né? É, ela é absorvida aí na região gástrica, né? E o paciente tem muita náusea, né? O paciente pode vomitar, o paciente ele sente dor na região cervical, porque a região cervical aqui é onde o iodo mais vai captar, onde tinha tireoide para queimar tudo, né? Então o Uhum. paciente pode sentir, pode ter edema cervical e pode ter dor também na cervical, né? Esses são assim, lacrimejamento também. O paciente tem bastante lacrimejamento, porque ele concentra muito aqui, nessa região aqui de cabeça e pescoço, onde o paciente tinha tireoide, né? Certo. Então, o paciente sente essas reações, sim. Uhum. E, bom, quando eu fiquei, né, lá, é um quarto totalmente isolado, diferente, né? Fala um Né? pouquinho pra gente, porque eu lembro que chegou, o comprimido chegou num recipiente todo assim, cromado, um negócio bem diferente. Falei, gente, que coisa diferente. Exatamente, né? O paciente chega, né, no Hospital de Amor, o quarto é localizado no pavilhão Sandy Júnior, né? Então o paciente entra no quarto, o quarto já é, na sua construção, ele já é baritado, todas as paredes são de chumbo, né? Dentro do quarto tem entre um paciente, uma cama e outra, tem uma barita de chumbo, né? Se deve se lembrar, né? E então o paciente chega, é feito um antiemético, né, nele, endovenoso, né? Geralmente eles fazem ali o Nalvedron para evitar que a pessoa vomite o comprimido depois, né? Então ele recebe esse medicamento endovenoso e depois ele já toma a dose de iodo por nós, da enfermagem. A gente leva esse comprimido até o paciente, né? E Uhum. como você falou, ele vem num recipiente também de chumbo, né? Num potinho assim de chumbo. Aí a gente abre o comprimido, fica lá dentro, a gente costuma dizer, ele fica no gargalo ali da tampa, né? Uhum. Desse recipiente de chumbo. E aí a gente dá 2 copos para o paciente segurar, né? Um vazio e outro com água, Eu lembro. beleza? Aí no Uhum. copo vazio, é porque a gente não pode colocar o comprimido na palma da mão do paciente. A gente não pode tocar no comprimido, porque esse comprimido ele é radioativo, né? Ele contém radiação, que a gente chama a radiação beta, né? Então a gente coloca no copo vazio, o paciente coloca na boca e com o outro copo toma água para engolir. Pra engolir, isso aí. E a hora que ele entra no organismo, então, como que é o choque? Como eu disse, ele já é imediato. Depois de algumas horas, o
paciente já tem um desconforto, sim, estomacal, né? Ele tem um pouco de náusea, o estômago fica ali meio enjoado, não sei se você sentiu isso, mas ele dá um Não desconforto. sentido. Para mim foi bem tranquilo, assim, eu tomei. Eu acho que eu tava tão assim ansiosa para acabar logo com isso. E Quase eu efeito colateral nenhum, né? e querendo comer, né? Querendo comer outras coisas. Nossa, eu tava morrendo de vontade de comer outras coisas diferentes. Depois de feito aquela dieta restrita, né? E, Uhum, depois disso, falo, não, dá logo esse comprimido aí que eu quero beber logo. E eu exatamente, lembro que ficar mais 1 hora e meia sem comer ainda, né? O paciente, isso. depois de tomar o iodo, o paciente fica 1 hora e meia sem comer ainda, aí depois ele já pode comer a comida normal ali do hospital. Isso. Aí chega aquela comida, gente, maravilhosa. Nossa, com um sabor irresistível, assim. Ficou É, eu e uma outra paciente no quarto, né? A Mônica, que a gente fez amizade. quarta para duas, E. né? Oi? Quarta para 2 pessoas, Isso. e infelizmente não é permitido ficar acompanhante lá, né? Só em casos especiais que o paciente é acamado, muito debilitado, aí permite-se ficar acompanhante. Mas na maioria das vezes não é permitido ficar porque esse iodo é muito bom para o paciente que não tem mais a glândula tireoide. Para quem tem a glândula tireoide, não é legal ficar lá no quarto, por conta da radiação que o paciente vai ficar emitindo em todo o quarto. Uhum. Então, não E é aí permitido. fica um tempo ainda, né? Eu lembro que a instrução foi: bebe muita água, né? Chupa bala para poder Exato. salivar bastante, porque aí fica na saliva, né? Na urina também, então tinha que dar bastante descarga. É, Dentro do quarto já tem propositalmente um bebedouro ali de água, né, onde a gente pede o paciente se hidratar bastante para estimular ele fazer xixi, porque 70% do iodo ele é excretado na urina. Então a gente pede para o paciente ingerir bastante água para poder fazer bastante xixi e chupar umas balinhas. A gente fornece também umas balinhas azedinhas, né? Para sim, amo. isso ajuda o paciente não sentir tanta dor, porque ele vai chupar essa bala. Limão também, tem paciente que gosta de pingar umas gotinhas de limão na língua, misturar na água, Uhum. salivar bastante, engolir essa saliva, isso ajuda para não ficar tão edenaciado aqui a região aqui cervical, né? Uhum. Eu lembro que a minha colega de quarto falava: ai, não consigo beber muita água. Eu falei: nossa, eu tô doida pra ir embora, eu vou beber muita água. Aí eu ficava calculando quantas águas eu tava bebendo, bem doida, né? Para me poder passar, porque tinha um teste, né? Isso. Para receber alta tem um teste. Conta pra gente como que é. Então, o paciente geralmente fica ali pelo menos 24 horas. A alta antes disso é quase impossível, porque pelo menos 24 horas é o tempo que que o corpo vai levar para eliminar esse iodo, né? Então, todos os dias ali, essa radiação é medida por um aparelho que chama Geiger-Müller, né? Que tem lá na medicina nuclear. Então, o médico ou o físico, todos os dias ele vai e mede o paciente a uma distância de mais ou menos 1 metro, né? E esse aparelho detecta o quanto de radiação que tem no corpo do paciente, né? E o critério para alta, essa radiação tem que ter abaixo de 50 milihornster, que a gente chama, né? Tem que estar abaixo de 50 para ele poder ter alta. Então, essa É. medida é feita todos os dias até chegar a esse nível que é permitido ele ir embora para casa, né? Antes disso, não. Eu não tive nenhum desconforto lá, né, no hospital, nenhuma dor, nenhum enjoo, nada. Mas na volta, aí eu fiquei um pouco assim enjoada, até porque é longe, né, o Uhum. carro e tudo mais. E eu lembro que a questão de não poder estar com outras pessoas. Então não dava para eu vir com o ônibus, por exemplo, da prefeitura. Tinha que ser um carro especial, porque eu não podia ter contato com outras pessoas, né? Só voltando aqui no comprimido, a radiação do comprimido pode efetuar alterações em outros órgãos, como o rim, a filtragem de sangue. Pode. Geralmente isso não acontece, né? É por isso que a gente pede, principalmente os rins, né, a hidratação, né? É muito Tá? importante a hidratação para que não afete nenhum dos outros órgãos, principalmente o rim, né?
Geralmente isso não acontece. Geralmente isso não acontece. Eu não me lembro de um paciente ter feito a iodoterapia e depois ter tido problemas renais, por exemplo. Não me lembro. Uhum. E isso Tá, geralmente não acontece, não. certo. Tá certo. Então, eu tive esse desconforto no caminho, né? E Hum? eu lembro que não podia ter contato, com outras pessoas. Como que funciona isso? Porque eu lembro, que não podia com criança, né? Idoso, animal também, que eram os mais, assim, perigosos. Conta pra gente como que é. Então, depois que o paciente recebe a alta, né, como eu disse, abaixo de 50 milihornsters, ele sai do quarto e aí a gente orienta muito bem esse paciente como ele deve proceder na residência dele, né? Então, ele tem que procurar ficar longe das pessoas. Ele pode residir na mesma casa que os outros familiares, mas evitar o contato físico, né? Que é o abraço, o beijo, relação sexual, entendeu? Por pelo menos 7 dias. Porque ele recebe a alta, mas no corpo dele ainda fica um pouco de radiação, que é excretada pelos líquidos do corpo do paciente. Então, suor, lágrima, saliva, sêmen, né? Urina, as fezes, né? A radiação fica ali. Então a gente pede para que ele não tenha contato físico com as pessoas. E em casa ele permanecer assim numa distância de mais ou menos 1 metro. Principalmente de mulheres grávidas e crianças e os idosos, que têm a resistência um pouco mais baixa, né? É pedido também ele separar os talheres, né? Ele come com os talheres, lava a louça do todo o pessoal da casa, por último, lava os talheres que ele usou, o banheiro que ele usar, sempre que usar, dá de 2 a 3 descargas, para saber que essa radiação foi toda embora. As roupas do paciente também, a gente pede para lavar separadamente, lava do pessoal da casa, por último, lava a roupa do paciente, né? Os casais casados não dormir com o marido na mesma cama, dormir separadamente, porque dormindo junto vai ficar muito perto, né? Muito Muito, perto. e não vai ficar esse 1 metro de distância que a gente pede, né? Uhum. Restrição na casa do paciente, sim. Certo. Os médicos costumam dizer que é um excesso de precaução, né? Um excesso de zelo para que a família não seja afetada, né? Porque a radiação é pouca, né? Tanto que o médico deu alta para esse paciente, né? Ele não tem grandes riscos de prejudicar ninguém, mas mesmo assim a gente pede que ele tenha essas restrições em casa, sim. Certo, é. Eu lembro que eu fiquei trancadinha em casa, no quarto, até troquei de quarto com a minha irmã. Uhum. E eu lembro que não podia também animal, né? E aí eu tinha um Exato. gatinho, super Isso. assim, carente, né? Isso também. E ele ficava arranhando a porta e eu ficava com o coração assim apertado, que eu não podia ficar com ele. Os animais também a gente pede para não ficar tendo contato com os animais também não. Todo mundo acaba sofrendo junto, né? A família passando por todo o processo junto, tanto do preparo quanto do pós. Eu tive, Uhum. assim, enjoo depois em casa. Não cheguei a vomitar, mas eu senti aquele desconforto, tomei o remedinho Sim. e dormia bastante. Ficava Sim, dormindo. né? Na alta, eu esqueci de dizer, mas na alta o médico também dá uma receita para o paciente, né? Que ele sabe que o paciente vai ter alguma coisa em casa, então ele dá ali o antiemético, né, para náusea, né? Sim, Dá também anti-inflamatório, né? Porque inflama a região aqui cervical, o médico também fornece a receita do anti-inflamatório também, eu porque lembro. pode, pode ter edema cervical, como eu disse, né? Dor. E o efeito do iodo ele também é um pouco prolongado. Os médicos também orientam que os homens, né, evitar por 6 meses para ser papai, né, para ter o seu filho, e as mulheres pelo menos 1 ano. A gente pede para esperar para ficar grávida pelo menos 1 ano. Então, uma pausa Certo. de espera. É importante, né? Uhum. Certo, vamos ver. Quando conclui esse tratamento, né, da iodoterapia, passa esses 7 dias, tudo mais, eu lembro que eu voltei para o hospital para a gente fazer um exame de corpo inteiro, né? Como que é esse exame? Por que que Então, precisa? depois da alta, né, o paciente
pedido para o paciente voltar, né, lá na medicina nuclear, né, no Hospital de Amor, para fazer a PCI pós-dose, né, que é a pesquisa de corpo inteiro pós a dose de iodo que o paciente tomou, né? Por que Certo. de 5 a 7 dias? Porque de 5 a 7 dias, o iodo ele concentrou mais em todo o corpo do paciente e o paciente vem, né, para fazer esse exame. É pedido também para o paciente, na véspera, tomar comprimidinhos de laxante, né? A gente fornece Uhum. na véspera, você se lembra? Eu, lógico que lembro, né? Tá? Laxante, para o paciente tomar, porque, como eu disse, ele concentra muito aqui na região gástrica, né? E, consequentemente, dos intestinos, né? Então, é pedido para o paciente tomar esse comprimido de laxante na véspera. São 4 comprimidos. Depende, né? Do paciente. Uhum. O Eu paciente não lembro quantos que eu tomei. Eu só lembro que foi difícil, não foi fácil, não. do peso do paciente, geralmente é 2, paciente um pouquinho mais pesado, a gente pede para tomar 4 para limpar todo esse intestino mesmo. Aí no outro dia ele vem, é feito esse aparelho no nosso aparelho de gama-câmara, né? Então o iodo ainda está presente no corpo dele, o paciente vem, o exame é feito em decúbito dorsal, né? No aparelho de gama-câmara, lá na medicina nuclear, onde é feito a varredura do corpo todo do paciente, cabeça aos pés. Ali a gente descobre se o iodo foi realmente efetivo, né? Se queimou ali todo o restinho que ficou, né? Se ele foi bem efetivo, assim também como as metástases, né? Se o paciente tem metástases à distância, a gente também consegue ver. Infelizmente, o câncer de tireoide pode acometer metástases, né? Principalmente nos pulmões, né? Uhum. Infelizmente. Nossa, eu não sabia. Sim. Então, a pesquisa de corpo inteiro é para isso, para É para isso. ver como que Para dar uma alta de só continuar esse tratamento, assim, né? De pesquisa, ver se está tudo certinho. isso. Depois o paciente volta lá para o cirurgião que operou, né, ele, na cabeça e pescoço. Aí o cirurgião vê esse exame, né? E o exame é bem completo. Ali vai a imagem do corpo inteiro do paciente, vai o laudo do médico nuclear, né? Vai os exames de sangue também é contido ali, porque é colhido o exame de sangue no dia que o paciente interna, TSH, o T4 livre, a tiroglobulina, a antitiroglobulina, né? E isso vai tudo para o médico ver no retorno, quando o Sim, paciente volta. eu lembro. E esse retorno é o retorno mais aguardado, né? Porque eu acho que todo mundo fica. Imagina. A Ingrid estava falando aqui, né, que ela fez com você também, tem um coração enorme, realmente, né? Foi uma benção. São anjos que a gente tem naqueles hospitais, tanto de Imagina. Jales quanto de Barretos. Cara. E realmente faz a gente lembrar, né, de tudo. Eu acho que o retorno mais, assim, desesperador que a gente fala é esse, depois do exame de corpo inteiro. Porque a gente vê se deu certo. Até ouvir do médico falar assim, não, foi tudo bem, foi um sucesso. Isso, isso. Mas geralmente o câncer de tireoide tem mais êxitos do que fracassos, né? Eu costumo dizer. Uhum. Tem Deu mais. tudo certo, graças a Deus. Agora eu só faço acompanhamento cada 6 meses, né, para ver e tranquilo. Continuo com o mesmo remédio, né? A vida segue normalmente, graças a Deus. E eu tenho assim muita gratidão, né, pelo hospital, muita gratidão por vocês, pela equipe toda. Levo meu abraço, meu carinho, porque assim, eu não lembro, né, das pessoas, de todo mundo que estava Aham. ali. Na época, como você me atendeu, deu todas as instruções de dieta e tudo mais, a Uhum. gente manteve um pouco mais assim de contato, mas isso lá, né? Já tinha quase 2 anos aí que a gente nem conversava. Então, eu te Sim. Aham. agradeço muito assim a equipe toda, o hospital, sou muito grata e levar esse conhecimento mesmo para as pessoas, porque assim, quando eu fiquei sabendo sobre o câncer de tireoide, eu achei que era, né, eu posso fazer quimioterapia, tudo bem. Não era uma coisa que me afligia tanto, porque eu sempre fui muito tranquila quanto a isso, né? Essa questão assim de vaidade, porque em 2014 eu doei o cabelo, cortei Chanelzinho, assim, doei o cabelo pro Hospital do Câncer. Teve, né, amigas da minha mãe, assim, que fez o tratamento de câncer de mama, que fez a químio. Então, quando eu fiquei sabendo, eu falei, beleza, faço a químio. E aí falou, não, não tem químio esse tratamento. Eu falei, vixe, como Químio, assim? rádio, não responde a químio, não responde a rádio, é o iodo mesmo. E, sim, É. felizmente,
é um tratamento que não tem tantos efeitos assim como perca de cabelo, né? Uhum. Diarreia, tudo aquilo que a quimioterapia e a rádio É proporcionam. bem mais tranquilo, né, Du? É bom ressaltar isso, é bem mais tranquilo, é fácil de lidar, é isso que a gente falou aqui, né? Tem a parte chatinha, que é 30 dias aí com essa dieta, Mas mas geralmente passa, gente, fica tudo bem, passa e dá tudo realmente, certo. graças a Deus, né? Depois fica tudo bem, graças a Deus. Isso, Mas é isso aí. é bem tranquilo. Tu fala para mim, assim, nesse tempo que você trabalha, né, na área e tudo mais, como é para você, assim, qual foi a sua maior tristeza na sua profissão e a sua maior alegria, assim, aquilo que te traz motivação, aquilo que é bom para você, que você fala assim, não, hoje eu acordei, eu vou trabalhar, né, porque eu tenho essa alegria, ou a tristeza. Uhum. Então, já são 11 anos lá, né, na medicina nuclear, como enfermeiro. E assim, é difícil você falar um caso, né? Uma coisa legal que acontece, assim, porque são vários, né? Então, assim, mas eu me lembro muito bem de uma paciente muito jovem, lá do Pará, que recebeu diagnóstico, assim, de câncer de tireoide, assim como você, e entrou em desespero, chegou em desespero, fez 2 sessões de iodoterapia com a gente, né? E felizmente, depois de 5 anos, ela recebeu a notícia dos médicos de cabeça e pescoço e dos médicos nucleares que ela estava curada, né? Então isso é motivador demais para a gente, né? Saber Graças a que vem agonizados e depois recebe uma notícia tão boa. E a gente também fica feliz, porque não tem como não se envolver, né? Não tem como não se envolver. A gente se envolve também. Então a gente fica muito feliz quando acontece isso, né? Uhum. Tem contato até hoje, né? A gente está feliz tocando a vida dela normalmente, né? Então isso é muito, muito legal. Isso, né? É um motivo de muita alegria por conta dessas coisas que a gente se levanta todos os dias e vai Graças a feliz, Deus. contente no hospital. Não Muito tem bom. como se diz, cuidar aí das pacientes de iodoterapia, né? Eu fico muito, Uhum. porque chega e não conhece nada e depois a gente apresenta o que é, geralmente é legal. Tem que ter uma confiança muito grande, né, em vocês, assim. E é o que eu tenho falado esses dias. A gente precisa fazer a nossa parte. Não adianta colocar a responsabilidade toda, igual você falou, né? 50% de cada, para poder ter êxito mesmo. E eu falo assim que a gente precisa ter esse reconhecimento depois, né? Agradecer, né? A Ingrid está falando ali, meu sonho é voltar nesse hospital só para agradecer. E é isso mesmo, a gente tem que valorizar o hospital, valorizar os médicos, valorizar esse sistema, né, tão humanizado que vocês têm, assim, com os pacientes, tanto amor mesmo, que todos dedicam, porque é não fazer apenas, né, pelo trabalho, mas fazer por amor, igual você falou, acaba se envolvendo com o paciente e tudo mais. Toda a equipe, né? Porque não tem como tratar o câncer só com o médico, só com o enfermeiro, né? Tem toda uma equipe multidisciplinar em volta, né? Que Médico, trabalha junto, né? A gente tem falado muito isso aqui também, sobre laboratório, essa união, né? Um união. ajudando o outro. Muito bom, Du. Obrigada. Obrigada aí por você ter topado a gente levar um pouquinho de informação aqui. E eu sou muito feliz, muito grata, porque eu passei por tudo, né? O medo de perder a voz e tudo mais, que foi algo que foi muito Eu acho que forte, assim, para mim. né? Perder a voz, né? Sim. Eu acho que Muito né, assim, mais difícil, principalmente porque eu já cantava antes, e aí fiquei com aquele medo todo. Nossa, e se eu tiver que parar de cantar, né? E aí, esse mês de julho, mês verde da conscientização mesmo, eu quis expor a minha história, contar, né, que eu passei por tudo isso, que com a graça de Deus eu venci tudo isso, com toda essa equipe maravilhosa me ajudando, né, esse hospital. E amanhã vai sair a música que eu gravei, né? que Em prol mesmo do Dia Nacional. Amanhã é o Dia Nacional da Conscientização. Então, legal.
Amanhã vai sair a música mesmo para isso, para levar esperança para as pessoas. Ó, eu passei por tudo isso, foi difícil, teve as dificuldades, mas a gente está aqui, né, para contar, para ser amparo, para ter uma história, né, aí para Aham, contar para as pessoas de superação. Tá exatamente. joia? Bom, o link da vaquinha para o Hospital do Amor tá lá na minha bio. Entra lá, deixa a sua contribuição. Aham, Vamos tornar mais tratamentos possíveis, né? Mais vidas aí sendo abençoadas por esse com, hospital. com certeza. Um abraço, viu? Obrigada. Fica com Um Deus. abraço também, e eu que agradeço aí a oportunidade também, tá? Isso aí. Muito obrigado. Tchau, tchau. Obrigada, pessoal, que ficou com a gente. Boa Tchau, tarde. tchau, tchau.